Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos fortalecendo, que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nossa vida e aplicá-la para a glória do nosso Deus. Hoje, irmãos, nós faremos a leitura de 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 18 ao verso de número 20. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quero destacar nesse texto 3 frases que acredito que têm um significado extraordinário. O primeiro deles, no verso 18, que diz assim: e nos deu o ministério da reconciliação. Vemos que após Deus ter nos reconciliado consigo mesmo, por meio de Cristo, Ele ainda, de uma forma bondosa e benfazeja, Ele nos concede um ministério, que é o ministério da reconciliação. Ele nos dá algo para fazermos em prol do seu reino. Vemos que a palavra aqui traduzida por ministério, ela significa diáconos, ou seja, a palavra traduzida era diáconos, ou seja, Deus nos dá um trabalho, uma atividade, uma tarefa. O diácono tem a função de administrar e nós somos responsáveis por levar esta palavra de Deus ao mundo. Nós que fomos reconciliados, nós que fomos recebidos por Deus como filhos, nós que somos a igreja de Deus, recebemos agora a função, a tarefa, a responsabilidade de levarmos esta preciosa palavra ao mundo. E Deus deu não a um sistema político, não a um sistema filosófico, não deu isto a governantes, mas deu essa gloriosa tarefa à sua igreja. A segunda frase que eu quero destacar, lá no verso de número 20, diz assim: e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós não podemos desmerecer esta grandiosa função que Deus deu à sua igreja, que Deus deu a nós. Ele confiou. Olha só, nós vemos aqui que Deus confiou em seus servos a gloriosa missão de proclamar a verdade, de proclamar ao mundo que Deus está reconciliando o mundo com Ele. Nós devemos proclamar esta verdade. Deus nos confiou isto. Se você é um verdadeiro cristão, se você é um verdadeiro crente, você sente essa responsabilidade, você sabe desta responsabilidade, você sabe que isto é algo confiado a você. Não é confiado ao irmão mais velho de igreja, não é aquele que é o mais jovem, aquele que tem mais dinheiro ou aquele que tem menos dinheiro, a você e a todos os outros que são verdadeiros cristãos, devem empenhar-se em algo que Deus confiou a você, a igreja de Cristo, a proclamação do Evangelho. E esta proclamação, ela só se faz segundo a palavra da reconciliação. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Esta palavra, nós sabemos que é
o próprio Evangelho, aquilo que Deus revelou para nós. Não podemos fugir disto. Lá em Romanos, capítulo 10, o verso de número 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A pregação só se vem pela palavra de Cristo. Não nos desviemos disto. Não deixemos de anunciar verdadeiramente a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos pregar benefícios para este mundo. Nós queremos falar a respeito do que as pessoas podem conseguir e conquistar neste mundo. Mas não é esse o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é que nós em Cristo seremos perdoados, seremos aceitos pelo nosso Deus e que nós preguemos este evangelho da palavra de Deus. A pregação do evangelho e da palavra de Deus não tem cunho filosófico, não é para que nós nos embrenhemos em políticas sociais, em políticas que venham criar e destoar-nos do caminho do evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira frase que eu quero destacar com os irmãos está lá no verso 20, que diz assim: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. No verso 20, Paulo já tinha nomeado os cristãos como embaixadores de Cristo. Um embaixador em um país, ele é o representante da sua nação naquele país estranho. E é justamente isto o que Paulo diz que nós somos da parte de Cristo. Somos representantes de Cristo. Estamos aqui neste mundo para falarmos a respeito da nossa pátria celestial, falarmos das grandezas do Evangelho, do nosso verdadeiro Rei, anunciarmos as boas novas do nosso Senhor e do nosso Redentor, Jesus Cristo. Nós somos, o apóstolo Paulo diz, que nós somos porta-vozes de Deus nesse mundo. Nós falamos em nome de Deus. É claro que nós falamos em nome de Deus quando estamos com a palavra de Deus em nossa boca. Não é tudo o que nós dissermos ou qualquer coisa que nós falarmos. Porque temos que tomar cuidado com os falsos profetas que também nos rodeiam. E eles são perigosos. Eles falam aquilo que Deus não disse para embaraçar, para prejudicar, para tirar-nos da verdade de Deus. Então, qual é a palavra que nós somos porta-vozes? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando nós falamos aquilo que Deus colocou verdadeiramente em nossa boca, como nosso dever de anunciar. E nós falamos isso como, olha só que interessante, em nome de Cristo. Não é para o nosso engrandecimento, não é pela nossa denominação ou para que nós cresçamos, mas nós falamos em nome de Cristo, para a glória de Cristo, para que Ele cresça e que eu diminua, para que o nome do Senhor seja glorificado em todas as nações e por onde quer que nós andemos, nós glorifiquemos, anunciemos o nome do Senhor Jesus Cristo. E daí o apóstolo Paulo, e rogamos que vos reconcilieis com Deus. Só pode anunciar a palavra da reconciliação aqueles que são reconciliados, aqueles que já tiveram um encontro verdadeiro com Deus, aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo e que hoje são habitação do Espírito Santo. Meus irmãos, que Deus esteja nos abençoando e fortalecendo a nossa vida, para que nós possamos entender a grande missão que Deus nos confiou, o que Ele nos transformou para sermos, e que nós façamos tudo em nome de Cristo
e para a glória do nosso Senhor. Amém? Que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar neste momento. Santo e eterno Deus, nós pedimos, Senhor, que Tu venhas a transformar o nosso ser e fazer de nós verdadeiros servos na Tua presença. Que nós entendamos a grande missão que o Senhor nos confiou e que nós possamos ser, pela força do Espírito Santo e para a glória de Jesus Cristo, embaixadores Teus aqui na terra e levemos ao mundo a palavra da reconciliação. Esta é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.